Vamos começar falando de movimentação política lá em Brasília. A direção nacional do União Brasil desistiu de lançar Elmar Nascimento como candidato à presidência da Câmara dos Deputados. Em reunião hoje pela manhã, o partido decidiu negociar um provável, digamos assim, apoio à candidatura de Hugo Motta, provável ainda. Apesar do anúncio de desistência da candidatura, Elmar Nascimento disse que segue na disputa e que vai conversar ainda com Hugo Motta. A gente tem um trechinho dessa fala dele, vamos acompanhar. Eu recebi hoje pela manhã uma ligação do candidato Hugo Motta pedindo um diálogo e a nossa bancada deliberou por bem que a conversa e o diálogo é sempre salutar. Vamos ouvi-lo, como também vamos encontrar com o candidato Antônio Brito, com quem nós fizemos um pacto de apoio recíproco no segundo turno. Fruto dessas conversas, poderá ter algum tipo de avanço. Não acredito que essa semana haja qualquer tipo de conclusão. Se houver, vocês saberão no momento oportuno, a gente faz algum tipo de anúncio. Então vocês não mantém o candidato, essa é a deliberação, e o partido nos delegou carta branca para, junto com o presidente Rueda e o nosso vice-presidente ACM Neto, a gente possa ter essas conversas. Temos também uma conversa agendada com o presidente Kassab no final de semana em São Paulo, ter essas conversas tanto com o Hugo Motta quanto com o Kassab e ver como é que a gente encaminha de maneira que seja melhor para o nosso partido e para o Congresso Nacional. Pois é, ainda ontem o PT do presidente Lula, o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro e o MDB confirmaram apoio a Hugo Motta para presidir a Câmara. Hoje o PCdoB também decidiu apoiar o candidato de Arthur Lira para a sucessão na casa. Após o anúncio oficial pela candidatura para a presidência da Câmara, Hugo Motta falou que pretende construir uma gestão com aliados em favor do Brasil. Vamos ouvir também. E nessa conversa de ontem à noite, nós alinhamos que o partido estaria, no dia de hoje, hipotecando o apoio à nossa candidatura para que possamos juntos construir, aqui à frente da presidência da Câmara dos Deputados, uma gestão onde não só valorizemos o papel do PCdoB, que esse é o nosso compromisso com o partido, mas também possamos fazer, com a participação do PCdoB e de todos os outros partidos aliados, um grande encontro, digamos assim, de forças políticas em favor do nosso país, procurando sempre garantir o bom funcionamento da casa. Vamos focar no bom debate, nos debates de assuntos que verdadeiramente representem avanços para a população. Possamos aqui ter uma pauta propositiva, conduzindo a casa com equilíbrio, com cautela, buscando distensionamento, fazendo com que o Poder Legislativo possa produzir mais e que a Câmara possa ser a grande protagonista do processo de avanço do Brasil no que diz respeito às mudanças legislativas que nós aqui trataremos. Vamos começar esse debate com a nossa jornalista Ellen Brau e suas múltiplas fontes, é o que a gente espera, né, Ellen? Tá perto, né, de Elmar Nascimento. Só falta falar com Hugo Motta, só falta falar talvez com representantes do governo, para ele falar, estou abrindo mão da minha candidatura, porque não tem mais o apoio do União Brasil para isso. Exato, não tem mais muito o que fazer, porque ontem o Hugo Motta conseguiu selar apoios que eram fundamentais. O que estava ali na negociação? PL tentando negociar anistia aos incriminados no 8 de janeiro, né? Fazendo esse peso. Então, vale lembrar, né? Tudo é uma conta aqui. A gente está entrando tudo aqui dentro desta conta. O PT acabou indo para o barco do Hugo Motta, ficou inviável na prática para que o Elmar pudesse realmente ter uma candidatura a sério, levada a sério. E aí o União Brasil, de forma inteligente, se antecipou ao PSD, que é outro partido que também está com o presidente tentando, né, colocar um candidato na disputa. Né? E por que ele se antecipou? Para poder ter uma recompensa melhor. Qual é a recompensa melhor? Qual é o jogo aí? O União Brasil coloca na mesa que quer a presidência da CCJ na Câmara, da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara no ano que vem, que quer a segunda vice-presidência da Casa e que seria legal também um ministério, né? Estaria bom na conta, né? Um ministério
O União Brasil já tem um ministério, que é o da Integração Nacional, então para ver se de repente Elmar não fica de mãos abanando, né, para desistir disso e consegue levar na reforma ministerial, que virá com certeza no ano que vem, pelo menos o Ministério da Integração Nacional para ele. Bom, aí ele vai ter que negociar depois com o Davi Alcolumbre lá, porque o ministro atual é apadrinhado do Alcolumbre. Mas neste jogo que aconteceu, Lívia, e o que tá... Eu tô olhando o celular, mas é porque eu tô justamente tentando confirmar aqui com ele até que momento ele diz sim ou não para a desistência. O União Brasil já abandonou o barco, já ficou... Porque assim, é isso, né? As maiores bancadas já estão com o Hugo Mota, então já está consolidado esse apoio com o Hugo Mota. Só alguma coisa muito disruptiva acontecendo para algo inverter o barco. Então, quem fez o movimento antes, o União Brasil no caso, é para tentar levar uma recompensa melhor nessa brincadeira aí. Porque se ele bater de frente, Luana, e desagradar o próprio partido, mantendo a candidatura dele, ele vai estar isolado. Isolado, ele não vai ser presidente muito provavelmente, pelo tamanho das bancadas, as maiores bancadas já estão com o Hugo Mota. Temos o poderosíssimo Arthur Lira que fez a indicação oficial de Hugo Mota. Sozinho ele não vira presidente, não tem segunda vice-presidência, não tem ministério, não tem nada, né? Então, fatalmente, o caminho é esse, a desistência. Esse vai ser o caminho politicamente. Boa tarde a todos inicialmente, boa tarde às minhas colegas de bancada, Lívia, todos que estão nos acompanhando. Sem dúvida, a alternativa é muito ruim, porque esse grupo que já declarou apoio à candidatura do Hugo Mota, ele reúne partidos que são de centro, a própria federação ali formada em torno da candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que são vários partidos, e a soma de parlamentares, né, que tem voto ali na hora da candidatura é de 324. Então, é um número que já supera bastante, aí mais da metade dos parlamentares do Congresso, e que inviabilizaria, se você tivesse mais uma candidatura, ela já não teria viabilidade, já nasceria morta e já criaria também ali uma tensão difícil para você conseguir se juntar a esse grupo que vai coordenar, obviamente, essas posições que a Ellen trouxe aqui, que são posições chaves dentro da definição do que é a pauta parlamentar, do que são as prioridades para serem votadas, né? São áreas importantes, sensíveis ali, essas comissões, as secretarias que presidem, né, a relação de pautas que a Câmara vai votar. Então, são lugares que esse partido quer estar, a União quer estar. E agora, né, a questão mais crítica é ele alinhar isso com o PSD. Ele até comenta aí, né, na fala dele sobre a conversa com o Gilberto Kassab, porque o Antônio Brito também tinha, né, dentro ali do grupo do PSD, a intenção de lançar a sua candidatura para ter uma representação do PSD, mas que também, diante desse cenário, é muito pouco provável que vá avançar. Mas, obviamente, que dentro até do rito ali, né, de políticos e desse diálogo que o Hugo coloca, é importante que se converse. O Elmar, né, deputado Elmar, tem essa conversa com o PSD para que não haja nenhuma faísca ali que acabe impedindo as articulações posteriores. Lembrando que o PSD é um partido importante, o PSD, MDB, todos eles têm uma bancada forte, uma bancada importante, e que ali nos momentos de negociação não ter esse apoio também vai fazer a diferença, né? Quando você está falando aí de votações mais amplas, é importante não perder essas parcerias. Agora, Raquel, a Ellen tocou num ponto que, quando você questiona os envolvidos nessa disputa, Arthur Lira, Hugo Mota e também outras lideranças, tem um ponto que ela tocou, que é a questão do projeto de lei da anistia aos condenados de 8 de janeiro, que todos negam que esse projeto de lei está sobre a mesa, está em negociação, misturada com essa discussão para a eleição da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Mas, de fato, sabemos que está. Até que ponto está, na sua opinião? Na realidade, eu percebo esse jogo político num sentido de uma flutuação muito grande, uma instabilidade muito grande. E o termômetro das eleições municipais ditaram ali o amplo apoio justamente ao Hugo Mota. Ele é do Partido Republicano, o Republicano se mostrou muito forte nessas eleições municipais. Não que União Brasil não tenha se mostrado, mas o Republicanos ele vem com uma envergadura muito forte, e ali eu acho que o consenso já está desenhado. Não é um prêmio de consolação a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados Federais.
é a mais cobiçada do Congresso, da Câmara dos Deputados Federais, justamente por ditar e pautar projetos como o da anistia. É muito difícil falarmos que irá, mas é muito complicado falarmos que não estará pautado. Por quê? Existe esse apelo popular, eu vejo os partidos de esquerda não querendo tendenciar uma polarização inepta, uma polarização em que seja questionada. Então eu vejo que também as eleições municipais, elas ditaram esse rumo. Polarização, seja direita ou esquerda, sem impacto positivo, de forma pragmática na população, ela já está sendo uma bola que está afundando e desaparecendo no nosso cenário político. Agora, Ellen, eu li algumas informações de bastidores dizendo que é muito provável, não é que vá acontecer, mas há uma probabilidade de essa discussão envolvendo esse projeto de lei da anistia aos condenados de 8 de janeiro já ser decidido neste ano. Quando Arthur Lira tirou da CCJ e jogou para uma comissão especial que ainda precisa ser instalada, ele acaba atrasando uma discussão. Mas a oposição não tem muito do que reclamar, porque também não havia ambiente no plenário. Se aprovado esse projeto na CCJ, não havia garantias de que ele seria aprovado no plenário. Indo para essa comissão especial, tanto esquerda como direita, partidos de centro, ganham tempo para se mobilizar. E aí, será que vai ficar travado? Será que Hugo Motta vai cair no colo dele no fim das contas? Será que isso vai se resolver enquanto temos Lira no poder? Quais são suas expectativas? Olha, Olívia, o que me parece é que essa costura do Arthur Lira foi bom para todo mundo, como diria nosso vice-presidente, foi um ganha-ganha, né? Mas foi um ganha-ganha pelo seguinte motivo: nós temos 2025 uma reforma ministerial que vai ser amplamente negociada do Legislativo com o Executivo. Nós temos em 2025 orçamento sendo discutido e temos um Arthur Lira que não quer perder seu poder. Enquanto ele consegue adiar esse jogo, ele consegue manter na mão dele muito do controle do que vai ser, para onde vai a reforma ministerial, para onde vai a discussão de orçamento, né? Então, isso acabou sendo bom para todos os lados. Não me parece, esse ano, não me parece que seria bom para ninguém desenrolar a anistia do 8 de janeiro. Agora, 2025, essa fica como uma moeda de troca constante para todas as discussões políticas que vão pautar um ano pré-eleitoral do Brasil. Sim, e existe uma preocupação, né, Luana? E aí até a Jaqueline pode falar desse aspecto depois. Vou passar primeiro para a Luana, Jaqueline. Existe uma possibilidade, muitos juristas já apontam para isso, de que esse projeto de lei da anistia beneficie Jair Bolsonaro, até então inelegível até 2030. Daí o próprio Jair Bolsonaro, nessa semana, disse que não viu com maus olhos essa retirada do projeto de lei da CCJ indo para essa comissão especial, porque até a mídia vai dar mais visibilidade para isso. Me parece que parentes de pessoas condenadas também vão, de alguma forma, estar presentes nessas discussões, e isso inflama o debate, né, em nível nacional, não só entre os políticos. E aí? Sim, inflama e isso beneficia, sim. Eu acho que essa análise do próprio Jair Bolsonaro, né, de não ver com maus olhos, tem um cunho estratégico. A gente está falando de um episódio que até então não foi capitalizado por ele, né? Até por conta dessas questões processuais, legais que ele respondia. Foi um momento onde ele se retirou, acho que todos lembram, né? Quando aconteceu ali o evento do dia 8 de janeiro, ele nem estava no Brasil, ou estava um período fora, depois voltou. Não se envolveu, tentou atribuir isso a uma questão isolada, que não tinha estímulo nenhum por parte dele. Na minha análise, partes, obviamente, por não saber a gravidade daquilo, mas também por uma estratégia política de ficar mais recluso no momento em que ele estava com uma exposição legal muito grave e sabia da gravidade disso. Só que agora, passado um tempo e também com toda a tentativa de revogar, né, de reverter esse processo de inexigibilidade, agora, obviamente, tem um benefício você trazer novamente à tona
essa discussão. Tem um benefício você trazer uma pauta que vai gerar ali uma série de discussões, vai colocar à tona, né, trazer à tona aquele vigor da direita também, que essa eleição municipal acabou mostrando que existe, mas que está muito disperso, sem liderança, sem um dono ou sem alguns nomes fortes, né? A gente viu aí a perda de credibilidade mesmo de Jair Bolsonaro como liderança da direita, da extrema-direita, nessas eleições, criticado por muitos dos seus apoiadores, criticado, inclusive enfraquecido em muitos movimentos que fez para eleger ali nos municípios prefeitos. Então, é realmente para ele estratégico que isso venha à tona. Agora, a grande questão é se isso ficar para o ano que vem, um ano pré-eleitoral, de que forma que isso será usado politicamente? De que forma que essa discussão que lá atrás, né, a gente sabe que gerou esse afastamento de Jair Bolsonaro, de que forma que ele vai se colocar, sendo que ainda não está comprovada, ainda não está definida a sua participação, a sua viabilidade de participação eleitoral. Será que ele vai colocar ali à frente, né, desse processo os filhos ou alguma outra figura do seu núcleo familiar que comece a ser colocada como uma alternativa? Acho que essas são as questões que ficam na mesa e, óbvio, a gente precisa acompanhar os desdobramentos. O que quero de você, Jaqueline, são aspectos jurídicos, realmente, em relação a esse projeto de lei da anistia e fora dele também. Existe algum espaço que seja dentro desse texto ou fora dele para que tenhamos um Jair Bolsonaro elegível em 2026? Sim, Lívia, sim. A partir do momento que há um reconhecimento de todos aqueles que estiveram envolvidos ou estão sendo atacados, pronunciados, tipo que participaram desse 8 de janeiro, vai depender muito do texto da anistia. Mas a possibilidade de alcançar Jair Bolsonaro vai depender do quanto há de posição, de se ele participou, se ele não participou, porque se nós entendemos que ele não estava participando, nada acontece com ele. Nada acontece com ele. Agora, não, eu vou ter que reconhecer a posição dele de no mínimo, estar dentro da anistia e logo, quando eu coloco ele na anistia, eu coloco ele também participante disso. Sim. E aí tem a possibilidade, sim, de ser revogada a inexigibilidade dele e ele voltar a ser candidato normalmente.